Porque você, sendo uma pessoa boa, só atrai pessoas ruins e tóxicas para sua vida. Meu nome é Jefferson, estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais calma, mais alegre, mais focada e mais feliz. Bom, para começo de conversa, porque você não é tão bom assim. Na verdade, provavelmente você nem uma boa pessoa é. A boa notícia é que provavelmente você também não tem culpa disso. Vamos lá, vamos com calma. Quando a gente fala de atrair pessoas tóxicas e ruins para as nossas vidas, significa que nós aceitamos e permitimos que pessoas que não têm boas intenções conosco, e às vezes com elas mesmas ou no geral, entrem nas nossas vidas. Ok? Isso que eu quero dizer. Então não estou falando do seu patrão, que é um chato, eu não estou falando do Zezinho da esquina. Não, eu estou falando das pessoas que você permite entrar na sua vida. Então, por exemplo, amigos tóxicos, relacionamentos tóxicos, certo? É disso que eu estou falando. E vamos lá. Por que eu digo que você não é tão bom assim? Isso porque geralmente nós permitimos que essas pessoas entrem nas nossas vidas, que elas adentrem o nosso coraçãozinho tão frágil e delicado, porque nós somos carregados de traumas, inseguranças, medos e iniquidades, talvez, pecados, seja como você preferir chamar. Mas nós temos muitos padrões negativos. E é por isso que essas pessoas conseguem entrar nas nossas vidas. Porque caso você não os tivesse, essas pessoas não entrariam na sua vida. Isso é ser uma pessoa ruim? Não, ainda não é ser uma pessoa ruim. Mas eu já vou chegar lá. O que acontece é que esses nossos padrões ruins, que nós acabamos desenvolvendo, seja por traumas, por uma criação às vezes não tão assertiva, não tão bem estruturada, fazem com que nós busquemos aceitação e validação de determinadas pessoas que podem não ser exatamente o ideal. Então, por exemplo, você como... Por exemplo, de uma mulher que lida com relacionamentos tóxicos. Eu lido bastante com isso no meu trabalho. Que tem vários relacionamentos tóxicos, tem um marido tóxico, um marido narcisista. Por que isso acontece? Devido aos seus traumas e à sua baixa autoestima, ela é incapaz de perceber as qualidades negativas, as características negativas daquele indivíduo, daquele potencial par romântico para ela. Porém, ela reconhece certas características que têm a ver com o polo masculino, que têm a ver com a natureza masculina. Por exemplo, confiança. É exatamente confiança? Não, é que ela não sabe enxergar isso porque ela está cheia de traumas, então a visão dela é meio turva em relação a esse assunto. Na verdade é arrogância, mas vai ser confundido com confiança. Todo mundo já deve ter visto isso em algum momento da vida. O cara, ele tem, por exemplo, uma capacidade de lábia muito boa. É claro, ele viveu manipulando as pessoas. E ela não vai conseguir perceber que essa capacidade comunicativa dele só funciona quando ele tem perfeito domínio e controle da situação. Quando ele perde o controle, perde o domínio, ele perde essa capacidade de argumentação, de fala. Ele se torna uma criancinha mimada, arrogante e briguenta. Mas por conta dos traumas, essa pessoa, essa mulher, nesse exemplo nosso, não vai conseguir reconhecer esses padrões. Mas e aí, onde é que está o negócio da maldade? Eu estou dando um exemplo aqui, mas onde exatamente essa mulher, ela não é tão boa assim, tá? Bom, importante dizer, não é exatamente maldade, nem que essa pessoa é uma pessoa ruim. É só que ela também não é tão boa quanto ela imagina. Então se você clicou nesse vídeo, você deve ter pensado que você é uma pessoa boa, mas encontra pessoas tóxicas na sua vida. E não é bem assim. Na realidade, você também tem uma autoestima muito baixa. E por conta disso, você se submete a situações que naturalmente você não iria se submeter. Você se coloca em posições que você naturalmente não iria se colocar, por uma dependência de outra pessoa. E você faz você mesmo sofrer com isso. Isso é autocrueldade. Você mesma ou você mesmo sofre com isso.
Você é cruel. E mais, geralmente quando isso acontece, isso vem acompanhado de comportamentos negativos também. Então essa pessoa que tem essa baixa autoestima geralmente tem vários comportamentos negativos. Ou ela bebe, fuma, frequenta locais que não deveria frequentar, consome pornografia, coisas nesse sentido. Essa pessoa, ela tem comportamentos autodestrutivos. São comportamentos cruéis com ela mesma. Uso de drogas, ou várias outras formas de como isso pode se manifestar, até procrastinação e milhões de jeitos diferentes. Então ela é cruel com ela mesma. Além de ser cruel com ela mesma, ela é cruel com outra pessoa também. Com o tóxico. Por que ela é cruel com o tóxico? Porque ela coloca nele uma expectativa que ele nunca será capaz de cumprir. Porque mesmo que ele cumprisse a expectativa dela, o que não vai acontecer nunca, porque ele é tóxico, é óbvio, se ele conseguisse, ela ainda não estaria satisfeita. Porque a autoestima dela não iria permitir reconhecer aquilo como um ato para ela. Um ato positivo para ela. Tanto é que muitas das vezes, tá? E aqui todo mundo já deve ter visto esse padrão pelo menos uma vez na vida. Isso acontece geralmente com mulheres. Uma mulher que é uma pessoa boa, você reconhece que ela é uma pessoa boa, e ela se relaciona com um cara canalha. E quando ela tem a oportunidade de se relacionar com uma pessoa boa, ela não fica com essa pessoa boa, de jeito nenhum. Todo mundo deve ter visto isso, principalmente na fase da adolescência, até porque isso é um comportamento bastante infantil. Mas por que isso acontece? A baixa autoestima dela faz com que ela não se sinta validada por pessoas que não quebram regras. Por que quebrar regras é interessante? Pelo menos no contexto psicossocial feminino juvenil, isso tem muito a ver com uma pessoa que tem autonomia. Então, o cérebro dessa pessoa, dessa mulher que não tem maturidade ainda, vai interpretar a quebra de regras dessa pessoa como alguém que tem uma autonomia grande. Característica essa que nós procuraríamos em adultos masculinos saudáveis, que seria autonomia. E não necessariamente o indivíduo ser contra a cultura ou um quebrador de regras só por ele ser um quebrador de regras. Geralmente, esse indivíduo, ele passa uma sensação falsa de segurança. Por quê? Porque ele é perigoso, geralmente. A mulher, ela reconhece que ele é perigoso. Ela sabe que ele é perigoso. E ela pensa o quê? Bom, se ele é perigoso comigo, ele é perigoso com todo mundo. Se ele é perigoso com todo mundo e ele gosta de mim, então ele provavelmente vai me defender dos perigos do mundo. Ignorante ela, porque ela não percebe que ele é perigoso simplesmente porque ele é instável. Não porque ele é seguro de si e tende a proteger o que é dele. Não, não é assim. Tanto é que ao decorrer dos relacionamentos a mulher ela começa a perceber isso. Mas aí geralmente ela já tá com um filho desse cara, já veio o divórcio, o cara às vezes já desapareceu no mundo. É muito triste essa situação, tá? Eu vejo muitos grupos masculinistas tentando, tornar essa situação algo... é causa e consequência, é simplesmente o efeito das suas más decisões, etc, etc, etc. Porque eles são ressentidos com essas mulheres, né? São homens que são ressentidos com mulheres. Mas eu não pretendo trazer essa perspectiva aqui. O que eu estou querendo só abordar é a relação de por que pessoas que aparentam ou que se sentem boas encontram e vivem, convivem e estão constantemente lidando com pessoas extremamente tóxicas e maldosas na vida delas. Isso geralmente tem a ver com baixa autoestima. A pessoa ela não tem a individualidade dela bem estabelecida. Então ela olha para o outro e depende do outro e da validação do outro. E conforme ela vai reconhecendo características que ela acha agradáveis no outro, ela agarra essa pessoa. No caso da mulher acontece com muita frequência, mas no caso do homem também acontece bastante. Um homem ele encontra uma mulher indisponível, evitativa, muitas vezes promíscua. Independentemente se você acha a promiscuidade ser um problema ou não, um homem que quer um relacionamento sério e um compromisso sério, monogâmico, ele deveria buscar pessoas não promíscuas. Inclusive, ele também não deveria ser promíscuo. Tá? Mas independentemente da sua opinião em relação a isso. Não estou aqui para ficar cagando regra.
ele vai encontrar essa mulher muitas vezes buscando atenção e validação de qualquer macho disponível. Então, os homens eles também não reconhecem esses padrões. E eles subvertem eles na mentalidade distorcida deles, acreditando que ela, por exemplo, ser evitativa, então ela não responde direito, ela não dá tanto valor assim pra ele, ela não tá totalmente disponível. De vez em quando ela entrega atenção pra ele, mas é de vez em quando. Ele entende isso como ela sendo difícil, ela sendo uma mulher valorosa. Olha a distorção na mente do cara. E aí quando vê uma mulher boa realmente na vida desse cara, que valoriza ele, ele não vai valorizá-la. Por que ele não vai valorizá-la? Porque ele é um traumatizado. Porque ele é um traumatizado. Ele não consegue reconhecer que uma mulher que se autovaloriza, ela não é evitativa. Ela simplesmente é decidida. Então ela vai dizer bem claramente se ela quer ter alguma coisa com você ou não. Sem joguinhos. Isso inclusive é uma coisa muito importante. Essas pessoas que se consideram boas, elas adoram joguinhos. Elas adoram, elas gostam demais dos joguinhos. Elas dizem que odeiam, mas na verdade elas adoram, porque elas não conseguem sair de perto desses joguinhos. E elas adoram por quê? Porque isso gera um padrão ansioso na mente delas. E esse padrão ansioso faz com que ela tenha oscilação emocional. Ah, isso é coisa de mulher. Não, isso acontece com os dois. Os dois gostam de muita oscilação emocional. Os dois sexos. Tanto homem quanto mulher. Independentemente do gênero. Então os dois gostam de muita oscilação emocional e colhem as consequências disso, infelizmente, porque oscilação emocional é instabilidade, é coisa de adolescente. Pessoas adultas, maduras, não vão buscar instabilidade. Pessoas maduras, elas buscam estabilidade. Pessoas maduras, elas não buscam aventura. Pessoas maduras, elas buscam companheirismo. Pessoas maduras, elas não buscam estresse. Pessoas maduras, elas buscam paz. O relacionamento ele tem que te trazer paz. Então talvez você esteja vendo esse vídeo e pense, eu não sei, eu tô num relacionamento e a minha namorada, ela, sei lá, eu fico ansioso, eu fico isso, eu fico aquilo. Reconhecendo o fato de que talvez você seja uma pessoa problemática e podendo descartar esse fato, tendo certeza que o problema não é você, se aquela pessoa é realmente uma pessoa problemática que te causa estresse e ansiedade, caia fora! Caia fora! Pare de ser tolo, caia fora! Pare de ser tolo ou tola. Rapa fora, meu nego! É melhor. Você não vai querer ficar nesse relacionamento. A longo prazo ele só vai trazer dor e sofrimento. Mas vamos lá. Voltando para o tópico do porquê as pessoas boas não são tão boas assim, que foi o que eu disse no começo do vídeo. Eu gostaria que vocês entendessem isso muito bem, que elas não são tão boas, principalmente consigo mesmas, tá? Mas além disso, as razões do que levam ela a ser uma pessoa boa geralmente tem a ver com a vontade de ser aceita pela sociedade. Então às vezes ela é uma pessoa muito cordial, muito respeitosa. Ela é cordial e respeitosa porque ela busca aceitação. Ela se importa muito com a opinião dos outros. Não é porque ela é boa de verdade. Ela é uma pessoa que faz muita caridade. Ela faz muita caridade porque ela busca ser vista como os outros como uma pessoa generosa. Ela busca ser validada pelos outros como uma pessoa generosa. Não porque ela de fato é generosa. Vocês estão entendendo como esses padrões funcionam? E talvez uma pessoa que esteja assim, se enquadra nessa característica de ser uma pessoa boa e só lida com pessoas más, talvez esteja vendo esse vídeo e pense, mas eu não sei, eu não acho que foi por isso que eu fiz. Investigue mais a fundo as razões do porquê você faz as coisas boas que você faz. Geralmente você vai achar no cerne das razões do porquê você faz suas coisas boas uma palavrinha bem interessante. Dó, pena. Você vai achar, por que você fez essa caridade? Por pena, fiquei com um dó de não sei o quê. Por que você continua naquele relacionamento? Porque eu fiquei com pena, fiquei com dó. Por que você continua agindo daquela... Porque eu fiquei com pena da pessoa, fiquei com dó. Essa dó, essa pena, na verdade é medo. Você consegue identificar quando alguém faz uma caridade, uma generosidade, porque essa pessoa não sente pena da outra. Quando é uma caridade genuína, ela não sente pena. Nem um pouco de pena. Pena, dó, é um sentimento miserável.
Compaixão é boa. Ela sente compaixão por outro ser humano sofrendo. Ela não olha aquele ser humano como um ser humano abaixo dele. Ela sente compaixão por aquele ser humano sofrendo. E se ninguém descobrir que ela fez isso, maravilhoso também. Tá ótimo, ninguém precisa saber. Inclusive, ninguém precisa saber que fui eu. Inclusive, se outra pessoa pegar a fama por esse meu comportamento generoso, eu não vou arrumar problema com isso. Pode pegar a fama tranquilamente, não tem problema. Isso é generosidade de verdade. Isso é compaixão de verdade. A maioria das pessoas não é assim. Não, de jeito nenhum. E essas pessoas que se dizem boas e se encontram em relacionamentos tóxicos, pode olhar, elas têm muito disso. Por quê? Por causa da baixa autoestima delas. Então elas são más essencialmente? Não, não são pessoas más. Mas são pessoas traumatizadas, que precisam de ajuda, que precisam de tratamento. Porque senão elas vão sofrer mais. Eu falo isso, meu caro indivíduozinho apegado, nice guy, nice girl. Falo isso pra você parar de sofrer. Não porque eu te odeio, não. Eu falo isso pra você parar de sofrer, porque você com certeza sofre muito nas suas relações. E você fica pensando, por que eu atraio pessoas tóxicas? É porque no fundo você tem uma toxicidade aí dentro de você que você não tratou. Aí você vai atrair essas pessoas, porque se você fosse curado uma pessoa saudável, no momento que você identificasse padrões tóxicos em uma outra pessoa, zarpei, não vou ficar aqui não, tá maluco? Olha o cara, olha o jeito que ele fala com a mãe dele. Olha o jeito que ele se comporta na minha casa, me desrespeitando. Olha o jeito que ele fala comigo quando ele está estressado, quando ele está com raiva. E frequentemente essas pessoas elas se apegam em coisas completamente irrelevantes, tá? Tô falando da pessoa boa do relacionamento, né? O lado bom. Eles geralmente se apegam em coisas completamente sem sentido. Tipo, o sexo era muito bom com o narcisista. Era muito gostoso. Aí não quero perder isso. Vai se lascar, você acha que não existe sexo bom com pessoas boas? Existe, é só você ir procurar. E talvez, inclusive, você esteja achando o sexo tão bom porque você está gostando de se colocar numa posição de submissão absoluta, onde você se rende a uma pessoa e isso faz com que a sua autoestima seja validada. Não é um comportamento saudável, nem positivo. E pode ver que geralmente nas descrições de que é sexo bom, não é uma coisa onde um entende os desejos do outro, onde existe uma reciprocidade, onde existe um carinho mútuo, onde existe uma compreensão mútua dos desejos. Não tem nada a ver com isso. O que as pessoas costumeiramente chamam de sexo bom com o narcisista, por exemplo, é ele simplesmente fazendo as vontades dele, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, porque ele quer. E isso te agrada, talvez você ache isso muito maravilhoso. Inclusive porque geralmente nesse processo ele vai te dar algumas migalhas de atenção, ele vai te dar algumas migalhas de carinho. Ele vai fazer você chegar lá, por exemplo. Para muitas mulheres isso é uma das coisas comuns que acontece. Ela se relaciona com o narcisista faz ela chegar lá. E aí ela acha que isso é uma coisa muito boa, muito legal, muito exclusiva dele. Mas olha, isso aconteceu em um momento. Dos, sei lá, 1 hora que você se relaciona com essa pessoa, por 10 minutos ela focou em você. Os outros 50 minutos, ela estava focada nela. E nos desejos dela, na vontade dela, do jeito que ela pensava. Então, gente, resumir, não vou me estender muito. Parem de ser malucos. Vão se tratar. Tá? Não falo isso pro mal de vocês, mas é porque isso vai fazer vocês sofrerem muito na vida. Isso faz vocês sofrerem muito e vocês vão continuar na ignorância, achando que eu sou uma pessoa tão boa e aí os maldosos eles abusam da minha bondade. Não, você é uma pessoa ignorante e insegura. E aí os maldosos abusam da sua bondade em si, da sua ignorância e da sua insegurança. Tá bom? De novo, falo isso pro bem de vocês. Se protejam de pessoas maldosas. O mundo é cheio de gente maldosa. Se protejam. Siga esse canal, porque aqui eu vou dar várias dicas, vários conselhos para ajudar vocês a lidar com essas coisas na vida. Cuidado com gente doida, cuidado com as maldades do mundo. Se esforcem para não encontrar com essas pessoas e se encontrarem, aprender a zarpar no primeiro momento que as coisas parecerem não estar tão adequadas assim. E busquem se melhorar e se desenvolver.
ok? Assim vocês vão evitar essas pessoas. E mesmo que elas apareçam, vocês vão ser capazes de identificar e afastá-las da vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar, ativa o sininho das notificações para você receber o vídeo. Estou postando vídeo todos os dias. Ontem eu não postei, mas já vou gravar 2 hoje de postar, então hoje vai sair 2 vídeos. E deixa um comentário aqui se você acompanhou até o final. Comente tóxico aí embaixo, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.